A todos novamente, aqui novamente sou eu, né, o irmão Laio, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Nessa noite, irmãos, eu estou aqui de volta, né, novamente. Nessa noite eu vou estar falando uma palavra do Senhor aqui, né, louvado seja Deus, que está no livro de Daniel, né, capítulo 5. Essa palavra, irmãos, é muito gloriosa, né, tanto depois aqui que eu leio, eu vou ficar de pé. Eu vou estar falando nessa noite, né, sobre santificação, né, relacionada às coisas de Deus, né, as coisas santas, as coisas, a igreja, né, louvado seja o nome do Senhor, amém. E nessa noite eu vou estar aqui lendo novamente o livro de Daniel, capítulo 5, que fala sobre um homem chamado Belsazar, que ele era filho do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, né, que governou depois dele, né, louvado seja o nome do Senhor. E esse homem cometeu, irmãos, um erro muito grande, né, que levou à ruína daquele império, né, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vou estar lendo aqui Daniel capítulo 5, versículo 1 adiante, que diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, né? E na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Irmãos, nessa noite, irmãos, eu venho nessa noite falar aqui, irmãos, sobre algo que está acontecendo nas igrejas hoje, né, nos templos, né, louvado seja Deus. Eu glorifico a Deus que, para honra e glória do Senhor Jesus, na minha igreja aqui isso não acontece isso, né, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, aqui não acontece isso não, irmãos. Eu estou falando aqui em outras igrejas, em outros templos, em outras denominações que há nesse mundo. Louvado seja Deus. Nesta noite eu venho falar, irmãos, que a ruína desse homem chamado Belsazar, que era filho do rei da Babilônia, que ele tocou nas coisas santas de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer nessa noite, irmãos, né, que louvado seja Deus, isso aqui, irmãos, aleluia, é um microfone, irmãos. Né, isso aqui é um microfone. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, que se eu tiver, irmãos, além em pecado, em transgressão, em iniquidade, eu jamais vou poder pegar num instrumento desse, né? Louvado seja, jamais vou poder pegar num instrumento desse e vir para a frente da igreja, porque as coisas de Deus, irmão, é coisa séria, as coisas de Deus é coisa santa, as coisas de Deus é coisa sagrada, louvado seja Deus. E hoje eu estou vendo, irmãos, hoje no meio do evangelho, muitas pessoas, irmãos, que estão pegando os microfones em pecado de prostituição, pecado de adultério. Às vezes é pessoas que vivem com mulheres dentro de casa, às vezes a pessoa não é casada. No caso, casado para mim é a pessoa que é casada na igreja, ou então casado no fórum, né, que é no civil, né? E a Bíblia fala que o homem tem que unir com sua mulher, né, se tornar uma só carne, né? Louvado seja Deus. E hoje tem muitas pessoas que estão aí junto, né? Estão igual o pessoal usa a linguagem aí, amaziado, né? E se morrerem ali, irmão, as pessoas vão direto, sabe o que? Para o inferno, né? Louvado seja Deus, porque a Bíblia fala que os prostitutos não vão herdar o reino do Senhor, né? Prostituto não é somente aquelas pessoas que ficam, aleluia, louvado no prostíbulo. Toda aquela pessoa que tem relação sexual sem ser fora do casamento, está em prostituição, né? Louvado seja Deus. E hoje o homem tem que, para ficar certo com as coisas de Deus, tem que fazer o quê? Tem que casar com a mulher e não ter relação sexual depois do casamento. Tem que ter a relação sexual o quê? Depois do casamento, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje muitas pessoas sobem no púlpito, né? Louvado seja Deus. Muitas pessoas sobem, aleluia, louvado seja Deus. Muitas pessoas sobem no púlpito, aleluia, em pecado de adultério, de prostituição, né? Louvado seja Deus. Às vezes pessoas tomam santa ceia, né? Louvado, muitas pessoas aí estão tomando a santa ceia, todo desconcertado em pecado, né? Eu falo uma coisa nessa noite, irmãos, todo dia, meus irmãos,
Todo dia, quando eu, louvado seja Deus, amanhece o dia, eu oro a Deus, eu peço perdão a Deus, para Deus estar perdoando todos os meus pecados, que a Bíblia fala, irmãos, que se alguém dizer que não tem pecado é mentiroso, mas Deus é fiel para perdoar, ok? Quando a pessoa se confessa seus pecados ao Senhor e pede perdão, Deus vem lá e perdoa, né? E o ser humano tem que estar, ok? Se arrependendo dia após dia, mas tem pessoas, irmão, que faz as coisas e não se arrepende. Eu estou dizendo isso, irmão, em geral, no mundo todo, pessoas que elas estão dentro das casas de orações, né? E eu quero falar nessa noite que as coisas de Deus é coisa séria, coisa de Deus é coisa santa. Eu jamais vou poder tocar uma bateria daquela ali se eu estiver em pecado, né? Louvado seja Deus. Se eu estiver em pecado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jamais vou ter que pegar nesse microfone aqui eu em pecado, jamais vou poder subir em cima desse púlpito aqui em pecado, né? Louvado seja Deus, aleluia. E as coisas de Deus é coisa santa, e foi por causa dessa imprudência desse homem, dessa falta de respeito dele para as coisas sagradas de Deus, ele foi morto, né? Louvado Deus, ali decretou a sentença, o juízo contra aquele homem, todo contra aquele reino da Babilônia, né? Louvado seja Deus. E hoje, irmão, pessoas estão mexendo, irmão, nesses instrumentos aqui. Às vezes muitas pessoas mexem nesses instrumentos, em outros ministérios, né? Louvado seja Deus. Muitas pessoas mexem em outros instrumentos, em outras igrejas, né? Em pecado. Louvado seja Deus. Tem muitas denominações aí no mundo. Louvado seja Deus. E as coisas de Deus é coisa santa, né? Mas eu glorifico a Deus que na minha igreja não tem isso, que todo mundo está aqui, todo mundo aqui é santo, está em santidade, em santificação, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que é uma igreja onde o povo é um povo separado, né? Um povo santo, né? Louvado seja Deus, que aqui todo mundo é casado, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que aqui, graças a Deus, não tem ninguém aqui que é amasiado, amante, não. Louvado seja Deus, que todo mundo está em santidade, em santificação, né? Louvado seja Deus. Quantas pessoas aí, irmãos, às vezes está pegando um instrumento das igrejas aí, pelo Brasil, pelo mundo, está em masturbação. A quem não entende, masturbação é igual o pessoal usa o linguajar aí, batedores de punheta, eles falam, que às vezes muitas pessoas não entendem o que é masturbação, e às vezes a gente tem que usar essa palavra para as pessoas entenderem, né? Aleluia, louvado seja Deus. E muitas pessoas aí, irmãos, estão brincando com as coisas de Deus. Muitas pessoas hoje estão brincando com as coisas de Deus. As coisas de Deus é coisa séria, as coisas de Deus é coisa sagrada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As coisas de Deus não é brincadeira, não, irmãos. Louvado seja quem... Nessa noite eu venho contar um testemunho, irmãos, de um jovem. Isso foi no ministério que eu passei, e esse jovem ele estava se masturbando e tocando a bateria da igreja. E ali Deus revelou ali, né? Louvado seja Deus, a liderança, que tinha um jovem ali que estava tocando bateria, estava se masturbando. E esse homem, irmãos, esse jovem, ele se desviou, irmão, dos caminhos do Senhor, afastou, e nunca mais, irmão, esse rapaz se ergueu mais. Até hoje ele está no mundo, e já tem quase 10 anos que eu saí dessa igreja, né? Louvado seja Deus. E até hoje esse jovem não conseguiu mais se levantar, se erguer, e até hoje ele se encontra afastado dos caminhos do Senhor, porque as coisas de Deus, irmão, é coisa sagrada, as coisas de Deus é coisa santa, as coisas de Deus, irmãos, não é brincadeira, não. Louvar aquele que faz essas coisas vai estar pagando um grande preço, vão pagar um grande preço, Deus vai pesar a mão. Aleluia, louvado você que estiver vendo esse vídeo aí, irmãos, que eu estou gravando aí, você que estiver vendo esse vídeo aí, se sua vida se encontra assim, se arrependa, peça a Deus compaixão, misericórdia da sua vida, pede perdão a Deus, se arrepende desse mal, né? Louvado seja Deus, porque muitos hoje estão dessa forma, dessa maneira, tomando santa ceia, todo desconcertado, de toda forma em pecado. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que aquele que tomar santa ceia indignamente, louvado seja dele, o juiz de Deus vai vir sobre a vida dessa pessoa, né? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. E eu quero falar isso, irmão. Tem muitas pessoas aí que estão, aleluia, dessa forma, pessoas em pecado de adultério, de prostituição, pessoas que estão se masturbando, pegando nas coisas sagradas, nas coisas santas do Senhor. Mas glorifica a Deus, que a minha igreja aqui é um povo separado, um povo santo, um povo que está
tudo certo, correto diante de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, eu glorifico a Deus, aleluia, louvado seja Deus, que os homens que tocam aqui esses instrumentos são homens que são casados, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que anda com suas vidas em santidade, em santificação, né? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e que nessa noite essa palavra venha ficar no coração de todos, amém? Jesus venha estar abençoando a todos, né? E as pessoas que estiverem fazendo isso vão pagar o grande preço com Deus, é claro, irmão, se não se arrepender, se não se converter verdadeiramente, né? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, amém? Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.